Davi Alcolumbre mal assumiu a presidência do Senado ontem, nem esquentou a cadeira ainda e já deu duas declarações bombásticas. Dá uma olhadinha na primeira delas aqui, mostrando que ele começou com o pé esquerdo, ou talvez com o pé na esquerda. Olha o que ele falou aqui. Nenhum senador tem o direito de atrapalhar a agenda do governo. Gente, que ele é governista, que ele ia trabalhar lado a lado com o Lula, com a STF, ele já sabia. Mas ele já começar, logo depois da eleição, dando uma declaração desse tipo, isso me assustou bastante. Me mostrou que ele não tem vergonha de assumir a agenda lulista. Olha aí, o novo presidente do Senado fala em trabalhar lado a lado com o governo. Ele afirmou nesse sábado que a gestão dele irá respeitar e ajudar o governo federal em relação às pautas do Congresso Nacional. Essa é a primeira declaração bombástica que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar em seguida a segunda, mas entre as duas, deixa eu te mostrar antes disso o que pensam os presidentes novos do Congresso Nacional em uma série de matérias. Saiu essa notícia aqui do Globo dizendo: de anistia ao PL das redes sociais, o que pensam aí o Alcolumbre e o Hugo Motta sobre 10 temas sensíveis? O que você acha? Vamos lá, vamos passar aqui alguns dos temas. Eu selecionei alguns, não todos, para vocês verem. 8 de janeiro. O que disse Hugo Motta? Tivemos um episódio triste, mas também não podemos permitir que injustiças sejam cometidas, com pessoas que têm levado condenações acima daquilo que seria justo. O que eu quero que vocês observem nessas declarações? Os dois são muito sabonete. Não é à toa que eles conseguiram ser eleitos aí, claro que por uma série de interesses, mas conseguiram ser eleitos com apoio da direita, da esquerda. Eles são bem sabonetes. Isso me mostra que, na verdade, lá no frigir dos ovos, eles vão tomar a decisão, pauta a pauta, de acordo com os interesses do momento, de acordo com aquilo que beneficia eles, os aliados no momento, de acordo com as conveniências. Então olha aí, ele coloca um pé em cada canoa em relação à anistia. Isso me indica que é uma sinalização, mas como a gente já mostrou aqui em outros vídeos, ele não deve avançar e pautar a anistia. E tem a declaração da bombástica do Alcolumbre que eu vou mostrar pra vocês sobre isso. Olha o que o Alcolumbre disse: acompanhei aquilo, um absurdo, repudiei veementemente, falando do 8 de janeiro. No caso dele aqui, seria uma sinalização mais favorável à anistia, tá? Emendas, o que eles pensam de emenda? Gente, emenda parlamentar é uma fatia do orçamento da União que é gerenciada pelo Congresso Nacional. Os deputados indicam para onde vai o dinheiro, usando isso para conseguir apoio dos prefeitos, apoio de vereadores, apoios de cidades e para conseguir voto. E é claro que eles iam lutar com unhas e dentes pelas emendas parlamentares, senão eles nem seriam eleitos presidente da Câmara e do Senado. Então, tanto aí Alcolumbre quanto o Motta deram declarações muito fortes aí defendendo as emendas parlamentares. Reforma tributária. Os dois são favoráveis à reforma tributária aprovada pelo Lula, que, como disse, não sou eu, Ricardo Amorim, grande economista, vai aumentar aí a carga tributária dos serviços enormemente no nosso país. PL das redes sociais. Finge a surpresa, os dois sinalizam favoravelmente ao PL das redes sociais. Olha aqui o que disse o Motta. Rotularam o projeto de uma forma que inviabilizou o ambiente político da sua votação. Ele lamentando que não avançou, que não foi aprovado esse projeto da censura. Existe uma cobrança, principalmente dos partidos mais à esquerda, de que esse tema seja uma prioridade. E Alcolumbre, ele é favorável à regulamentação das plataformas e afirmou que é preciso colocar um fim no caos provocado pelas fake news, quando a gente sabe que esse discurso todo só encobre o que eles realmente querem, que é a censura. Ninguém será censurado, porém todos serão responsabilizados pelas mentiras que propagarem. O que a gente vê hoje é uma atuação seletiva nessa área. Correm atrás para perseguir a direita, como eu vou mostrar para vocês na aula que eu vou dar na terça-feira, aula magna, já vou falar para você dela, mas eles deixam a esquerda falar o que quer. Vamos para o marco temporal. Marco temporal é uma pauta importante para o agro, só por isso que eu mantive aqui para comentar com vocês. Ambos votaram de uma forma favorável ao marco temporal, que basicamente ele restringe a área que pertence aos indígenas àquelas áreas ocupadas ou em disputas na época da promulgação da Constituição. Para ser resumo muito apertado aqui, tá, gente? Grosso modo, foram favoráveis a uma pauta importante para o agro. Em relação a drogas e saída temporária, gente, nenhum deputado em sã consciência, a não ser que seja do PSOL, do PT, é contra a luta contra as drogas. Os dois aí foram claramente aí favoráveis a políticas públicas antidrogas, embora você vai ver aqui, ó, que o Hugo Motta, ele é sabonete nisso também. Ele nunca falou sobre isso, falou lá em 2011 e 2012, e aí a reportagem pegou aqui e trouxe para o momento atual. Mas dificilmente eles se posicionariam contra o combate às drogas, isso seria um suicídio eleitoral para eles. Privatizações. Ambos atuaram favoravelmente à privatização da Eletrobras, mas daquele jeito sabonete, indicando que era um caso concreto, que eles iam votar naquele caso em favor e não sinalizando de modo mais geral serem favoráveis à privatização de modo amplo, tá? Relação com o governo. Como eu disse, ambos governistas. A gente sabe que um votou 80% com o governo, o Alcolumbre, e o outro, Motta, votou 90% com o governo, mais até do que o PSOL. E aqui você vê o Hugo Motta dizendo: não estamos compromissados em fazer oposição por oposição. E o Alcolumbre, você já viu as declarações bombásticas que acabei de mostrar, sinalizando o apoio aí irrestrito ao governo federal. Aliás, foi ele que indicou o Valdez Góes para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é responsável por grande parte da destinação das emendas parlamentares. Além de tudo isso, ele tem sido uma ponte de diálogo entre os senadores e o próprio governo Lula. É um braço do governo Lula no Congresso.
Relação com o Supremo. Hugo Mota tentará buscar distensionar. Gente, como que vai distensionar sem enfriar o Supremo? Não tem como, vai baixar a cabeça pro Supremo, não tenho dúvida. Alcolumbre, você já sabe, a relação dele é uma das melhores possíveis, é amigo do Alexandre de Moraes. E é por aí, pessoal. Eu queria selecionar essas pautas, mostrar pra vocês, e agora vamos pra outra declaração bombástica do Alcolumbre, dada ontem, mal assumiu. Olha o que ele falou do projeto da anistia. Esse assunto, o projeto de anistia, não vai pacificar o país. Olha aqui. O senhor está o tempo todo dizendo que deve haver uma sintonia da pauta do Legislativo com a pauta das ruas. Eu senti falta nessa eleição, tanto aqui como na Câmara, já que foram candidaturas praticamente únicas, de um debate sobre visão de Brasil. Qual é a visão? E aqui só falava assim, anistia sem anistia, anistia sem anistia. Pessoalmente, eu acredito que isso não é uma pauta das ruas. Eu desafio qualquer um a tomar média em 10 botequins, se algum popular vai falar disso. O popular, como o senhor disse, está querendo falar de inflação de alimentos, segurança, que é um tema também que inexistiu nessa campanha, transporte, enfim, trabalho. A minha pergunta, o senhor vê a anistia como uma pauta das ruas ou uma pauta da polarização? Otávio, eu concordo integralmente com o que você falou. E eu falo isso todo dia, e toda hora e todo instante, que nós temos que nos dedicarmos à agenda que possa promover, vou repetir novamente, a pacificação do Brasil. Gente, como pacificação do Brasil quando tem gente mofando na cadeia com penas absurdas, injustas, por crimes que não cometeram, crime de golpe de Estado, sem individualização das condutas, sem prova individualizada do que essas pessoas fizeram, é uma injustiça imensa. O que ele tá fazendo, basicamente, é dizer, eu lavo minhas mãos, eu não vou colocar as minhas mãos nesse vespeiro aí para promover a justiça. É basicamente isso que ele tá dizendo. No final, até dessa declaração, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, é uma pauta da direita, mas não é uma pauta prioritária. Mais uma vez, como eu disse, sempre sabonete, sempre escorregando pra cá, pra lá, mas a gente sabe que eles não vão avançar essa pauta, que ele não compra, como eu já mostrei em outros vídeos pra vocês, que ele não compra essa briga com o Supremo Tribunal Federal. E diante dessa eleição do Alcolumbre, do Mota, com tudo que vocês estão vendo aí, gente, você deve estar enojado, indignado, frustrado como eu. Ontem eu fiz um vídeo sobre isso, não vou repetir o que eu disse, confere lá, trouxe uma palavra de ânimo, de esperança pra vocês, e em vez de eu falar agora, eu vou deixar pra vocês uma mensagem curta, menos de um minutinho, de alguém que me representa no Congresso Nacional, sobre essa eleição, sobre a eleição aí do Alcolumbre, do Mota, se aplica pras duas, que é alguém que realmente me representa, que é o senador Eduardo Girão. Dá uma olhadinha aí no que ele disse ontem. Ao vivo. Para controlar, para calar o brasileiro. O PL da censura passou sob a presidência do candidato do continuismo. A gente precisa lembrar disso. Um espectro político da direita, dos conservadores desse país, não se sentem representados pelo que acabou de ouvir aqui da outra tribuna do candidato do continuismo. Aqui não é clube privado que um passa o bastão pro outro, faz acordões, vai tu para aquela comissão. Isso não deveria ser correto. Cargos. Nós viramos aqui um balcão de emendas há muito tempo. O Congresso cada vez mais com dinheiro, com chavos, troca de favores. Lá ao vivo. Gente, é isso aí, é um absurdo, é isso mesmo. Os conservadores, as pessoas de bem, honestas, corretas, íntegras, não se sentem representadas pelas pessoas que foram eleitas. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês, finalizar dizendo que a nossa confiança tá em Deus. E ele nos diz em Isaías 41:10, não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique assustado, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu o ajudo e eu o protejo com a minha mão forte.